Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Armazém Coral, materiais de construção, você já sabe. Armazém Coral, acha aqui. Veja Incorporações, erguendo qualidade. Cadore Consultoria e Empreendimentos. Liga agora, 9916-7315. E bom negócio! Raica Autopeças, troca de óleo, filtro de óleo, freios, kit de embreagem, revisão computadorizada e tem todas as peças que você precisa. Vai lá na Raica Autopeças e tá com a bateria fraca, meu amigo. Ligue agora 8825-2525 que Ralph Baterias resolve o seu problema na hora. Olá, meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100. Grande abraço a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Olha, estamos chegando excepcionalmente a partir de agora com o assunto 1987. Vocês sabem que isso já está rendendo há um tempão, né? Eu, inclusive, no último vídeo falei o seguinte: vamos ver se a minha analogia dá para explicar para você, minha gente. É o cara que quer dançar com a menina lá em 1987. Aí a menina diz não. Aí ele insiste a festa toda, a menina diz não. Aí vai outro cara, que é o esporte, dentro do regulamento da dança, dança com ela, se apaixona e casa. E aí, desde 87 até os dias de hoje, o Flamengo entra na justiça para ter o direito de dançar com a mulher dos outros. Aí, meu amigo, aí fica difícil ganhar na justiça, né? Olha, essa explicação toda, eu vou colocar aqui na linha o doutor Marco Aurélio Peixoto, advogado, professor de Direito Processual Civil, torcedor do Esporte Clube do Recife e que acompanha todos os detalhes de 1987. Esta minha analogia é mais ou menos parecida, doutor? Tá perfeita, Wellington, perfeita. Primeiro, cumprimentar todos os seus seguidores, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente no dia de boas notícias para o futebol pernambucano, né? Não digo só para o torcedor do esporte, mas para o futebol pernambucano. Analogia perfeita. 87, o Wellington, é o ano que não terminou. A começar pelo campeonato, que só acabou em fevereiro de 88, né? E depois as brigas judiciais, nós estamos falando de 2024 e ainda temos essa pendência aí sendo reavivada e o esporte comemorando hoje, né? Mais uma vez o título brasileiro de 87. Para nós é muito bom. Agora, me diga, nesse momento da gravação estava 4-0 de 5 votos. Na sua última entrevista aqui no canal, eu fiquei pensando o seguinte: poxa, se Inês já morreu, por que entrar na justiça? E toda vez que se entra na justiça, a gente imagina, rapaz, será que algum juiz vai mudar de opinião contra a lei? É possível isso, doutor? A rigor possível sempre porque, enfim, a interpretação que o Poder Judiciário dá às normas do nosso sistema jurídico, ela varia de cabeça para cabeça. Os próprios tribunais foram modificados. Para ter uma ideia, os ministros que julgaram no Supremo o último processo, né, o último processo em que o esporte era parte, já não são mais os mesmos. Parte deles já não é composta pelos mesmos ministros, né? Por exemplo, o ministro André Mendonça, o ministro Nunes Marques, são ministros mais recentes, que entraram no Supremo no governo Bolsonaro. Então, são ministros que não participaram daquele julgado. Então, há uma mudança de pessoas e, às vezes, as próprias pessoas mudam de entendimento, Wellington. Então, assim, o medo, ele sempre existe, o receio para a gente sempre existiu, mas, assim, havia uma tendência muito forte. Nós conversamos isso naquela ocasião, né, no começo da semana, que era muito difícil a reversão. Muito difícil porque o que o Flamengo estava pedindo não era um título de 87, o que o Flamengo estava pedindo era a taça de Bolinhas. E para conquistar a taça, havia um pressuposto, que era ele ser considerado o primeiro pentacampeão alternado, né? O primeiro, porque para conquistar a taça de Bolinhas, só relembrando para quem não nos assistiu,
Ou você ganhava 3 seguidos, ou era tri, ou você era penta, mas penta alternado. Se ele fosse campeão de 87, ou se ele fosse reconhecido, dividindo com o Sport ou não, o título de 87, ele teria sido o primeiro penta e, consequentemente, ficaria com a taça, Wellington. Mas ele não foi reconhecido, e como não foi reconhecido, a taça ficou com São Paulo, que foi efetivamente o primeiro. Então, esse processo, Wellington, era, na verdade, um processo em que se discutia a reivindicação pelo Flamengo em face do São Paulo e da CBF, da posse definitiva da Taça de Bolinhas. Então, qualquer ministro de bom senso, né, analisando que já houve um processo judicial transitado em julgado, ou seja, que não comporta mais nenhum recurso, decisão definitiva, que passou pelo próprio Supremo alguns anos atrás, dizendo, olha, o Sport não é só campeão, o Sport é o único campeão, porque essa era a discussão, ser ou não ser o único. O Sport é o único campeão. Então, se o Sport é o único campeão de 87, não é possível computar o título de 87 para o Flamengo, consequentemente, não é possível dar a ele a posse da Taça de Bolinhas em definitivo. Ficou com São Paulo, que foi o primeiro penta. A discussão era essa. Por isso que a gente comentava, era muito difícil uma reversão daquele entendimento. Ô, doutor Marco Aurélio, e agora, o que foi que decidiu, os ministros decidiram, além de ratificar, me parece que houve uma multa? Como é que é essa história? Isso, então é o seguinte, o recurso que foi utilizado, ele permite, o nosso código permite que, havendo um entendimento de que o recurso era manifestamente improcedente, ou seja, o que é manifestamente improcedente? Para falar uma língua mais tranquila para o teu seguidor que não é da área jurídica, ou seja, um recurso que não tem nada a ver, que não tem pé nem cabeça, ou seja, que não tem razão alguma, né, que é claramente infundado. Então, o que o ministro Toffoli, que foi o relator, que é o que estudou o assunto a fundo, concluiu, é que esse recurso não tinha pé nem cabeça, né, para usar uma língua mais clara para o teu seguidor. Então, sendo um recurso sem fundamento algum, permite-se que haja uma multa. Agora é bom destacar, eu vi muita gente vibrando nas redes sociais, essa multa não vem para o esporte, tá? Porque o esporte não é parte do processo. Os réus aí são CBF e São Paulo, né? Porque a Taça de Bolinhas ficou com São Paulo, o Flamengo queria para ele, então o esporte não é réu nesse processo. O esporte participava indiretamente, e é curioso porque a imprensa, quando noticia, e com razão, o grande problema dessa questão é o título 87, não é a taça em si. Por isso que as notícias são todas falando que o Supremo reafirmou que o esporte é campeão, mas não vem grana nenhuma para o esporte, é bom deixar claro isso para o ouvinte, não vem grana nenhuma para o Esporte Clube do Recife, porque o esporte não era parte do processo. E essa grana vai para quem, então? Vai para a CBF e para o São Paulo, que eram os réus, porque o que se entende é que, como o recurso era manifestamente improcedente, o Flamengo está provocando desnecessariamente o Poder Judiciário e prejudicando, consequentemente, os réus, né, fazendo com que eles atuem, enfim, se desgastem mais processualmente. Então, isso não vem para o esporte, isso vai para a CBF e para o São Paulo. O esporte não ganha um centavo disso porque ele não era parte do processo. Doutor Marco Aurélio, a grande pergunta de $1 milhão, essa é que é a famosíssima. Eu, em 2000, pensava que o Flamengo não ia mais recorreu. Aí, em 2001, recorreu, 2003 recorreu, 2008 recorreu, 2010 recorreu, chegamos em 2024, recorreu. Perdeu em todas, agora está sendo multado agora. Será que daqui a pouco tem outra, doutor? Me explique aí. Wellington, eu tenho muitos amigos torcedores do Flamengo, a maior parte deles não é do Rio de Janeiro, alguns são, né, até por conta do universo mesmo de professores, eu brinco muito com eles, né, são os torcedores mistos, porque são colegas do Pará, colegas do Ceará, colegas do Piauí, de Alagoas, do Amazonas, enfim, da Paraíba, que são torcedores do Flamengo, né, e sempre nos aperreiam muito enquanto torcedores do esporte. E eu fico conversando com eles, né, porque de fato, até mesmo eles, por serem professores, já conheciam que não tinha nenhum fundamento o Flamengo recorrer disso. Então eu fico tentando entender, tentando entrar na mente da direção do Flamengo, por que eles ainda insistem, porque é passar vergonha, Wellington. Veja, eles sabem que não vai ter nenhuma chance, eu não sei se é para depois não serem taxados no futuro de terem sido aqueles que reconheceram o esporte como campeão, né, de dizerem, não, nós lutamos até o último minuto, até o último segundo, a gente não quis reconhecer o esporte campeão. Talvez seja isso, mas assim, qualquer advogado, e eles têm bons advogados,
advogados. Pra você ter ideia, um dos advogados do Flamengo é o doutor Rodrigo Fux, que é professor de processo, filho do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, também professor. Então, assim, é inegável que há uma atuação de advogados brilhantes do lado do Flamengo, é inegável que, sem dúvida, eles sabem que a chance era insignificante e que passa vergonha porque toda notícia que corre no país inteiro é colocando o esporte como reafirmadamente campeão, mas eu acho que é para não serem taxados os diretores, enfim, a direção, o presidente, etc., no futuro de ter sido aqueles que abriram mão do título. Então, aquela história, nós vamos lutar até onde der, e depois que não couber mais nada, aí paciência, aí a gente deixa para lá. Mas, assim, para eles pega muito mal, é muito feio. Agora, outra coisa que me chama a atenção é que a gente não escuta o São Paulo falar nada, né? O São Paulo... São Paulo tem muita tranquilidade. São Paulo tem muita tranquilidade. Primeiro porque, honestamente falando, para o São Paulo pouca diferença faz a titularidade dessa taça. O que se lembra, o histórico do São Paulo de títulos é muito maior do que uma taça de bolinhas, né? O São Paulo é campeão mundial, tricampeão mundial, campeão de Libertadores. Então, para o São Paulo, pouca diferença faria essa titularidade. Claro que na época ele fez questão. Hoje, Wellington, com esse reconhecimento de outros títulos do passado, em que não era essa taça, porque você tem times com mais de 5 títulos. Muita gente perguntou por que não foi para o Palmeiras. É porque era essa taça, tá? Era conquistar essa taça 5 vezes ou 3 seguidas. Então, vamos relembrar um pouquinho. Sim. Por exemplo, a Jules Rimet, quem era primeiro ficava com ela, o Brasil ficou. Isso, por isso que o Brasil ficou. Roubaram depois, mas o Brasil ficou. Isso, exatamente. Então, assim, para o São Paulo, isso pouca diferença faz. Na época, ele fez mais questão. Mas hoje, tem até fotos. Se você botar no Google, você vai ver fotos emblemáticas de Rogério Ceni segurando tal, e fazendo até um contraponto daquela taça de isopor, né, que o Flamengo levantou no Maracanã. Então, assim, mas só por isso mesmo, porque mais importante era para a gente, porque como uma premissa da discussão era ser ou não ser campeão de 87 o Flamengo, essa discussão foi reavivada e para a gente, de fato, é o nosso maior título, né? Claro, a Copa do Brasil é importantíssima, mas esse é o nosso maior título, é o primeiro título nacional, um título de campeonato brasileiro, um título que tanta polêmica gerou, e eu digo sem medo de errar, é o título brasileiro mais festejado da história, é o título brasileiro mais lembrado da história, porque ele durou 40 anos, é um campeonato que durou quase 40 anos, né? 30 e tantos anos aí de discussão sobre isso. E é aquela história, né? Toda vez que recorre, aí o Sport comemora de novo, é campeão de novo. Isso. Ou seja, fica... Outro time que fica caladinho é o Internacional, né, doutor? Internacional e Guarani. Guarani até que fala de vez em quando, mas Internacional calado, porque aí para ele pouca diferença faz. É outro time que tem título mundial, tem título Libertadores, tem título brasileiro, então para ele ser vice-campeão de 87 não faz diferença. Eu acho curioso, assim, porque o Flamengo podia ter esquecido isso há muito tempo. Ele tem uma história tão linda, tão maravilhosa, que esse título faz pouca diferença, mas é algo, Wellington, que ficou engasgado para eles, né? Não sei se o fato de perder para o Nordestino, perder para um time que é fora do eixo, digamos assim, do poder financeiro do futebol, eu não sei, de alguma forma isso abalou eles de uma maneira que eles não engoliram, eles não se resignaram com a derrota, né? Com a derrota que foi no campo, porque não se teve coragem de disputar. Uma derrota que foi na justiça esportiva e depois uma derrota que foi em todas as esferas da justiça comum. É um negócio surreal. Agora, Wellington, é bom deixar claro, viu? Ainda cabe recurso, né? Não que vá mudar nada. Deixa eu explicar para o teu seguidor, até para deixar o torcedor do esporte tranquilo. Veja só, existe um recurso, Wellington, que você já deve ter ouvido falar, chamado embargos de declaração. Embargos de declaração. Esse recurso ele é utilizado do primeiro grau até o último grau, quando você pega uma decisão judicial e você aponta uma omissão, ou seja, faltou alguma coisa, uma obscuridade, ou seja, não ficou tão claro, uma contradição, seja algo que ele disse ali na frente, depois desdisse, ou um erro material. Então é possível usar esse recurso se houver um desses defeitos na decisão, o que certamente não é o caso. Não estou dizendo que o Flamengo vai usar, mas é bom deixar claro, porque daí a pouco, se a gente lê a notícia, o Flamengo recorreu de novo, vai o pessoal fazer de novo, meu Deus do céu, começar tudo de novo. Não é começar. É porque se eles, enfim, quiserem insistir de que lutaram até o último segundo, até a última gota de sangue, é possível ainda que eles embarguem a declaração. E aí não muda nada, Wellington, porque quem julga
os próprios 5 ministros que julgaram esse recurso do Flamengo agora. Então, eles próprios dizendo, olha, eu fui omisso? Não, claramente eu não fui omisso, está tudo certo. Então, um recurso facilmente decidido, rapidamente decidido, e se encerra a discussão. Aí eu fico brincando, né, que depois disso o Flamengo vai ter que ir para a ONU, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para o Vaticano, porque aqui na justiça brasileira não vai ter mais nenhum espaço para discussão disso, porque já requentou a discussão por conta da taça, porque a rigor o processo Sport contra Flamengo já acabou há muito tempo. Ô, doutor Marco Aurélio, o que mais me pergunta é o seguinte: por que TV Globo, Revista Placar, continuam botando o Flamengo com 8 títulos como campeão de 87? Ou o Sport não faz nada, por que não bota na justiça? Qual o seu entendimento dessa insistência da mídia? Porque eu fico envergonhado. Eu também. Um jornalista profissional informar uma coisa errada de propósito, né? E é por isso que eu louvo, viu, Wellington, o trabalho de André Galindo, que você conhece bem. André fez um livro brilhante junto com Cássio Zirpoli, né? Eu tive a oportunidade de colaborar na parte jurídica, eu li os capítulos que tratavam do processo e foi um prazer imenso colaborar com o livro. André é um jornalista que já estava àquela altura do campeonato no Rio de Janeiro, cobria jogos dos times do Rio de Janeiro e não teve nenhum temor de expressar sua opinião, ainda que jornalisticamente, mas expressou sua opinião. Mas é realmente vergonhoso quando a gente vê o chamado título do asterisco, né? Você coloca o Flamengo e vê um asterisco. Isso foi melhorando com o tempo, né? Hoje você já vê as pessoas computando o título ao Sport, o que não se computava antes. Mas é um absurdo. E a gente já teve muitos processos. Se você for pegar o histórico, o Sport já judicializou muitas vezes contra Revista Placar em especial e outros. Eu lembro da década de 90 até Globo Esporte, aquela... Eu não lembro o nome daquela galeguinha que fazia o Globo Esporte. Milena Ciribelli. Fez uma retratação publicamente e tal, mas parece que aí no outro ano, de novo. Pois é, mas melhorou muito, mas ainda tem, e acho, é só um palpite, eles faziam isso enquanto viam a discussão ainda nos tribunais. Essa talvez fosse o último fio de esperança. Como ele não existe mais, talvez minimize. Acabar não vai acabar nunca, porque eles vão sempre achar que o Campeonato Brasileiro de verdade foi a Copa União, não foi o Campeonato Brasileiro, né? É o que eu sempre digo: se você quer comemorar um título fake, use uma taça fake, como eles usaram, a taça de isopor. Então eu acho que assim, acabar não vai acabar. Mas acho também que o Sport vai ter todos os elementos possíveis, já tinha e vai ter mais agora, está corroborado, para judicializar. Quando a gente viu uma situação, por exemplo, que a gente veio algumas vezes falando só que foi o Flamengo, né, que não bota nem o asterisco. Isso eu acho mais absurdo ainda. Mas dizer a você que um dia isso vai acabar 100%, eu acho quase impossível de que isso venha acontecer. Meu sonho é que o Sport tenha um delegado só para isso. Eu tô brincando aqui, seria bom. Usando aqui uma brincadeira, estou dizendo o seguinte: tem um advogado 1987, que o cara só fica olhando assim, ó. O UOL botou que o Flamengo é campeão, justiça. Fulano, justiça. É isso. E vai passando de geração em geração, porque uma mentira contada 1000 vezes... Ela é objeto, exatamente, acaba se acreditando, e você vê muitas pessoas, muitos desconhecidos que eu tenho, mais novos ou mais velhos que eu, caem nessa história. Quando você para contar, quando você para conversar, e a pessoa talvez entenda, né? Quando ela é muito apaixonada pelo clube, não, mas se não for, ela acaba entendendo. Mas o problema é que a mentira é contada muitas vezes, e muitas vezes favoráveis a eles e não a nós. Nós estamos aqui no Nordeste, nós estamos numa região pobre, nós temos um futebol financeiramente deficitário, então para a gente é muito mais difícil contar o nosso lado da história do que para eles. Mas é como você falou, é preciso que a gente bata nessa tecla sempre, não aceite, para que de repente até o asterisco eles tirem, né, Wellington, que seria terrível. Outro argumento que eu tenho escutado muito de flamenguistas de uns 2 anos para cá: Wellington, como é que o Sport rebaixado em 86 pode ser campeão de 87? Aí eu brinco dizendo o seguinte: olha,
Procura saber quem foi o vice-campeão brasileiro. Isso, esse argumento cala a boca de qualquer um. O Guarani foi vice-campeão brasileiro de 1986. Eu não conheço nenhum campeonato brasileiro em que o vice-campeão vai para a Série B. Nunca. Nunca na minha vida eu vi isso. Então, assim, esse é o argumento pífio de quem não foi a fundo conhecer a história. É isso. A gente pode discutir várias coisas, velho. Pode discutir que na época o futebol tinha Eurico Miranda, Castor de Andrade, Homero Lacerda, enfim, tinha uma série de dirigentes que hoje já não preenchem o perfil. As chamadas raposas. Isso, exatamente. Eurico Miranda, tipo, tem uma minissérie fantástica contando a história de Eurico, que passou, acho que foi no Globoplay ou no Netflix, não lembro, mas mostra um pouco dos bastidores do futebol nessa época. Então a gente pode até discutir isso, regulamento que ia e voltava, mas a verdade é que existia um regulamento que precisava ser cumprido e que ao cabo dos 2 módulos se recusaram, muito mais pensando no poder econômico e achando que ia impor a CBF aquela decisão de que a Copa União ia ser o Campeonato Brasileiro e acabou que não encontraram, essa ideia não reverberou, o esporte foi corajoso, não deixou passar essa ideia e exigiu o cumprimento do regulamento, houve os WO, né, ou seja, houve a fuga do campo, e depois o esporte também teve muita propriedade, para não se contentar só com a decisão da Justiça Desportiva, e ir para a Justiça Comum, porque é bom lembrar que quem provocou a Justiça Comum primeiro fomos nós, para que nós fôssemos declarados o único campeão brasileiro em 87. E aí, graças ao bom senso dos juízes, ganhamos, inclusive, com decisão de juiz flamenguista. Para você ter uma ideia, o meu xará, o ministro Marco Aurélio Melo, que foi quem decidiu o processo anterior, ele faz a ressalva no processo, no voto dele ele fala isso, Wellington. Sou flamenguista, tal, mas não há como se reconhecer isso, tal. Então, felizmente, o bom senso prevaleceu e a gente está hoje, mais uma vez, celebrando. Para finalizar, meu amigo, outro argumento também que é bom informar para que o desinformado se atualize. Eu escuto muito também, Wellington, quem foi o campeão do módulo amarelo já terminou empatado nos pênaltis. Eu digo sempre, independente de quem fosse campeão ou vice do módulo amarelo, o cruzamento existiria. Isso. Era um título que não valia de nada. Era simplesmente como antigamente, você lembra, o Campeonato Pernambucano tinha primeiro turno, segundo turno, campeão da primeira fase do primeiro turno contra isso não vale de nada, só classificava para um quadrangular ou para uma semifinal, então não valia de nada. A verdade é que seria Sport, Guarani, Flamengo e Inter. Então assim, a decisão do módulo não valia absolutamente nada. Digo a você, hoje, dirigente, validaria isso? Nunca. Vamos disputar até onde der. Eu vou dizer o seguinte, valeria a posição do quadrangular final. Só isso, nada mais. Então, assim, eu faria isso? Não. Mas era um negócio que já estava tão desgastado ali. Não sei quantas cobranças. Parecia aquele Náutico Salgueiro que teve aí há 2 anos atrás, que não terminava nunca. Mas não valia de nada. Então, não se pode dizer que é um campeonato que não acabou. Não acabou porque não precisa acabar. O módulo acabou e os 2 classificados para o quadrangular estavam ali. A final que valeu, as 2 finais que valeram, foi 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa, 1-0 na Ilha do Retiro. Essa foi a final do Campeonato Brasileiro, que poderia ter sido diferente e até aposto que seria diferente, acho que seria um Sport Flamengo, até um Flamengo Internacional, se houvesse os jogos que heredados, os times eram muito bons de Flamengo e Inter, mas eles não vieram, e aí a final foi Sport e Guarani, e para nossa felicidade, né, Marco Antônio fez o gol, e nós somos campeões ali em fevereiro de 88. Para finalizar, o senhor acha que vai ter que explicar isso de novo aos seus netos daqui a 20 anos? Olha, o que eu acho engraçado, meu filho, José Guilherme, tem 15 anos, e quando ele nasceu, essa história já era para ter acabado há muito tempo. E ele foi crescendo e me ouvindo comentar. Eu me lembro que eu participei do lançamento do livro de Cássio e André, inclusive fiz parte da mesa, do debate lá, e José, meu filho, estava lá. José devia ter, sei lá, menos de 10 anos de idade, né, quando o livro foi lançado, e entendia pouco. Hoje, de se brincar, ele é capaz de contar a história melhor do que eu. Ele quer ser jornalista, não quer seguir a área do pai, e me orgulha muito, então é capaz dele estar daqui a pouco comentando com vocês essa história, né, com o Flamengo ainda insistindo que é campeão brasileiro 87, é impressionante, mas é ótimo pra gente, porque nós não perdemos nenhuma, Wellington, e a gente pode celebrar sempre, e tirar onda com o flamenguista sempre, isso é maravilhoso. Se eu fosse presidente do esporte, eu agitava, sabe o que eu faria, doutor? Toda vez que o Flamengo recorresse,
que a justiça negasse, eu fazia uma volta olímpica com a taça e mandava filmar. Rapaz, eu acho que merecia amanhã levar a réplica da Taça de Bolinhas para a Arena Pernambuco, só para deixar exposta ali para o torcedor e a loucura. Seria ótimo. Concordo com você. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso programa. E tá confiante no esporte esse ano ou tá desconfiado? Tô confiante. Acho que é um time melhor do que o ano passado. Não dá pra gente achar que, como o pessoal brincava, virou um Real Madrid, muito longe disso, né? Vamos botar o pé no chão. Mas é um time mais consistente do que o ano passado, com peças de reposição. Agora, aquilo que aconteceu com o Ituano não pode acontecer, né? A gente não pode perder ponto, não deixar de ganhar de um time que estava na lanterna e sem ganhar tantos jogos, né? Uma vitória no ano, 2 vitórias no ano, realmente é inconcebível. Mas é bom que sirva como alerta para que a gente não cometa os erros do ano passado e deixe escapar ali pelas nossas mãos o acesso que é tão importante financeiramente. Eu sei que a gente vai levar a lapada na primeira divisão de novo, mas financeiramente é muito importante voltar para a primeira divisão. Muito obrigado, amigo. Até a próxima. Um abraço, Wellington. Até mais. Tchau, tchau. Sempre um prazer. Pronto, gente. Aí o esclarecimento do Dr. Marco Aurélio Peixoto sobre o Flamengo, que perdeu de novo na justiça. A lapada foi grande e os rubro-negros estão comemorando novamente. Mas é uma peitica da gota serena, viu? É a história que não acaba nunca. Bom, estaremos de volta nesse plantão aqui no nosso canal. Eu peço para você deixar o like, é importante. Para você se inscrever no canal, é meu convidado. E para apertar o sininho e receber as nossas notificações. A qualquer momento estaremos num plantão novamente aqui no nosso canal com outras informações do futebol de Pernambuco. Valeu, galera! Saúde acima de tudo. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Armazém Coral, materiais de construção, você já sabe. Armazém Coral, acha aqui. Veja Incorporações, erguendo qualidade. Cadore Consultoria e Empreendimentos. Liga agora, 9916-7315. E bom negócio. Raica Autopeças, troca de óleo, filtro de óleo, freios, kit de embreagem, revisão computadorizada e tem todas as peças que você precisa. Vai lá na Raica Autopeças. E tá com a bateria fraca, meu amigo? Ligue agora, 8825-2525, que Ralph Baterias resolve o seu problema na hora.